Da Matrix, lá. Gente, boa noite. Eu vou repetir o recado que eu acabei de dar antes de começar a gravar. Pela Lei de Proteção de Dados, quem ficar sem graça em aparecer, pode ficar à vontade de fechar a câmera, pode mandar a pergunta pelo chat, se tiver constrangido e não quiser abrir o microfone para aparecer. Esse vídeo vai depois para o YouTube, então outras pessoas podem ver, mas eu posso garantir para vocês que não haverá nenhum tipo de publicidade em cima da imagem de vocês. Isso é fato, tá? Mas é importante que vocês estejam cientes que quem tiver com a câmera aberta, e principalmente com a câmera aberta e fizer alguma pergunta, o Google Meet vai jogar a imagem de vocês e aí vocês vão aparecer no vídeo, querendo ou não, tá? Então, quem quiser fazer perguntas e quiser fazer por chat, tá tudo bem. Só lembra que às vezes eu tô concentrada na explicação e aí eu não vejo na hora a pergunta, mas eu prometo responder a todos, tá? E como de praxe, também eu sempre abro microfone, abro para perguntas depois que acabar a gravação, para quem está mais constrangido ainda, ficar mais à vontade e trazer perguntas, tá? Perguntas pessoais eu peço que deixem por final, se sobrar tempo a gente fala. Perguntas genéricas podem ser durante a aula, vão ser muito parece que eu caí, eu voltei. Faz assim, tá, voltei. Parece que a internet não está querendo me colaborar hoje. Mas tudo bem. A gente tem muito planeta retrógrado, inclusive 2 que são muito fortes no meu mapa. A gente tem que ter paciência com eles. A gente tem um mês de setembro, é o mês mundial 8. Todos nós vivemos em setembro uma reinteração do nosso ano mundial, ano pessoal, perdão. Então, só a título de exemplo, quem está no ano pessoal 1 na numerologia está vivendo um mês 1, no 2, um mês 2 e assim por diante. E como no coletivo estamos no mês 8, num ano 8, este mês, setembro, é um ano 8. Por quê? Porque na numerologia funciona mais ou menos assim. Na numerologia pitagórica, que fiquem claro, porque nós temos aqui uma expert de numerologia cabalística lá, eu não sei como é que funciona, mas na pitagórica, na minha linha principal, nós temos agora em setembro uma reinteração da energia do ano, e em outubro a gente tem um preview do ano seguinte. Então vai ficar a dica para vocês verem como é que outubro vai se desenrolar na vida de vocês, para vocês terem uma ideia de como vai ser o ano seguinte. Então, para ficar claro, estamos vivendo um ano mundial 8 e setembro é um mês 8. O ano que vem viveremos um ano mundial 9, então outubro já é uma energia de mês 9. É um ano 8 com energia de mês 9, porque a gente tem energias do ano, dos meses, das semanas e dos dias. Então, a gente está num mês 8, num ano 8, no coletivo. O 8 é o desafio do poder. Essa energia, para mim, ela é essa frase, o desafio do poder, ela é a reinteração de todas as outras coisas que a gente vai ver ao longo desse mês, principalmente o ingresso de Urano em Aquário e de Plutão, que já está retrógrado em Capricórnio. Por quê? Porque nós estaremos desafiando, de alguma maneira, poder, status quo, estabilidade, valores. Como assim, Helena? O 8 é um número de empoderamento. Se eu faço um ciclo de vida, né? Então, um ciclo meu numerológico está indo muito bem. Eu passei cada etapa bem legal. Então, no ano 1 eu plantei, no ano 2 eu fiz acordos, no 3 eu comuniquei, e assim por diante. Quando eu chego no 8, eu colho com muita fartura. Então, é um ano que quem está vivendo um 8, que prescindiu bons anos, vai ganhar muito dinheiro. Vai ganhar dinheiro, vai ter prestígio profissional, vai subir de cargo no trabalho, vai ser reconhecido, enfim.
tem glória. Agora, se eu vivi os meus ciclos meio desarranjada, quando eu entro no ano 8, eu sou profundamente desafiada no poder. Como assim? Eu posso ficar doente, eu posso ficar sem dinheiro, eu posso ter dificuldades pra caramba no meu trabalho. Eu estou querendo apavorar vocês? Não, meus amores, eu quero que vocês entendam a dinâmica que a numerologia funciona. Dentro da ótica numerológica, a gente tem ciclos e a gente vai vivendo como uma escola. Imagina quando você entrou lá no jardinzinho da infância, depois você fez o prézinho. Na minha época era assim, agora mudou o nome, mas eu vou falar como era antigamente. Era o prézinho, depois o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Eu não saía do primeiro e ia para o quinto ano. Eu passava pelo primeiro, para o segundo, para o terceiro. Se eu passasse, eu ia seguindo. A numerologia trabalha mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que a gente não fica parado numa energia porque a gente não aproveitou. Mas quando a gente não aproveita bem essa energia, no ano seguinte é mais difícil. Por quê? Porque você não fez o alicerce para o aprendizado seguinte continuar. Porque na nossa vida, nós estamos aqui para evoluir, acho que todo mundo aqui já sabe que não é para tomar Coca-Cola e comer coxinha só, é para evoluir. Então, a gente está passando por estruturas. Então, eu só consigo subir se eu fizer a liçãozinha bem legal. Quando eu não fiz a lição legal, a gente vai aos trancos e barrancos. Então, o que, que acontece aqui? Ano Mundial 8. Muita gente, não estou falando que são vocês, mas muita gente não fez a liçãozinha de casa. Por quê? Veio o Covid, a galera ignorou. Veio pós-Covid, a galera ignorou. Foram várias situações de estou ignorando os ciclos, estou vivendo egoicamente, estou vivendo só para comer coxinha e tomar Coca-Cola, estou vivendo para me divertir e não contribuir. Então, chega numa reinteração de mês 8, ano 8, eu sofro. Ah, mas Helena, tem muita gente que não tem condições de aprender. Ok, essas estão num outro nível, tá? É aquela máxima, né? A quem é muito dado, muito é cobrado. Nós estamos no que é muito dado. Nós precisamos desenvolver o nosso aprendizado e aí a gente está aqui nesse processo. Então, já tem bastante tempo que a gente está falando aqui. Vamos trabalhar nossa espiritualidade. Vocês todos estão de parabéns, vocês estão trabalhando. Eu sei que sim, que não estaria numa aula dessas, numa segunda-feira, querendo aprender um pouco mais, se não tivesse esse intuito. Mas a gente vive num plano global. Então, como a gente vive num plano global, com o campo compartilhado, se o teu vizinho está sofrendo, vai respingar na gente. É sobre isso. Então, mesmo que você esteja em dia com todo o teu desenvolvimento interno, você vai chegar no mercado, vai ver uma crise talvez econômica, você vai conversar com a sua tia, com o seu irmão, com o seu primo e descobrir que eles estão desequilibrados emocionalmente. E você vai ver guerra, ver trapaça nas eleições e ver um monte de coisa que você não quer ver. Por quê? Porque nem todo mundo está fazendo a lição. Então, por que, que a gente precisa entender isso? A gente precisa entender que o desafio do poder vem para todo mundo. O nosso talvez não seja tão dolorido quanto o do vizinho. O nosso talvez seja a gente ajudar, fazer um pouco, orientar, conversar, ter paciência, mas também lembrar que dentro do ciclo pessoal, cada um tem os seus desafios. Porque é sobre desafios, né? Como eu estou dizendo, a gente está aqui para se desenvolver, então o desafio faz parte. Como num ciclo coletivo, um ano 8, um mês 8, com um ano 8, a gente olha para as nossas metas, para as nossas ambições, para quanto a gente está confortável com o nosso trabalho, com a nossa carreira. Você está fazendo o que você se sentiu chamada a fazer? Porque a gente já está vivendo um momento em que muitos de nós estão sentindo alguns chamados. É muito comum, eu nunca vi tanto. Acho que a Rê, que é muito, aconselha muito também. Não sei se tem mais alguém aqui que trabalha com aconselhamento. Eu nunca vi tantas mulheres se perguntando
qual o propósito, querendo mudar de carreira, mudar de profissão, ajustar o trabalho. Por quê? Porque essas mulheres que estão sentindo isso provavelmente estão sendo convocadas para dar esteio para o coletivo. Então, né? Aquela coisa que a gente falou lá no começo, que eu estava, antes de começar a gravar, que eu estava brincando, que eu falei, eu protelei falar de Kiron, mas aí eu levei uns solavancos. Por quê? Porque a gente está vendo que a gente tem que trabalhar para ajudar as outras pessoas. Não é para todo mundo, não estou pedindo para ninguém largar o emprego, tá? É só para quem está desconfortável, que está repensando. Sim, você não está maluca. Você está sentindo essa vontade de ajustar o teu propósito de vida. Não é porque você está louca, é porque você está sintonizada com o que está acontecendo, tá? E a gente pode ajustar propósito trabalhando, doando tempo livre, escutando, ajudando, enfim. Então, um mês 8 é um mês para a gente refletir sobre isso. Outra coisa, permitir morrer e renascer, porque o 8, ele tem muito aquela similaridade com o símbolo do infinito, que todo mundo conhece. Então, é um eterno ir e vir. Então, tem a lei do retorno, sim, tem a lei do karma, sim, por isso que o 8 fala muito de retorno e de karma, mas também fala de renascer, de refazer, de recomeçar. Esse renascer, refazer e recomeçar é reiterado mais para o final do mês, quando a gente tiver o início da primavera, a gente tiver Ostara, a gente tiver essa fase da natureza que sim convida a gente para renascer. Então eu quero que vocês firmem isso. A gente tem duas energias muito fortes esse mês. A primeira, um desafio de poder, de status quo, de estabilidade, de estrutura. Eu vou falar disso já já quando a gente entrar nas astrologias da vida. Mas a gente também tem uma oportunidade de renascer. Porque a gente tem Ostara, a gente tem primavera. Então, como eu sempre falo para vocês, conhecer é dar a nós o poder, né? O conhecimento nos dá o poder da gente ajustar as rotas para que a gente viva o que tem de melhor nos esperando, que é oportunidades de recomeços e renascimentos. Precisa prestar muita atenção esse mês com conflitos de poder de todos os tipos. Então, a gente está falando, inclusive, mais para o final do mês, de algum tipo de assédio para mulheres. Então, precisa ter um pouco mais de atenção com isso, tá? Excesso de ambição, pessoas que só focam no trabalho, a gente precisa tomar cuidado para a gente não ficar só focando no ganho, na ambição enlouquecida e entender que para o fluxo da vida funcionar, eu dou e eu recebo. Eu não só dou e nem só recebo, tá? Então, lembrar que é um fluir, né? O 8 é o fluir, tá? Quem faz bem o fluir vive o 8 de uma forma, vamos dizer assim, numa forma de luz. Então, eu tenho ambição, mas eu também tenho contribuição. A gente também tem que prestar atenção em situações que já passaram do tempo de ser encerradas e a gente está empurrando com a barriga. Muito provavelmente vem de uma forma mais dolorosa agora, tá bom? Então, ano 8, mês 8, reiterando a energia. Acho que não fica nenhuma dúvida aí, ou fica? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser escrever no chat, ou levantar a mão e perguntar. Então, vamos para a astrologia? Né? Eu gosto de começar pela numerologia, porque muito bonitinho a astrologia, sempre reitera a numerologia, porque o universo é assim, né, gente? Tudo reiterando tudo. E aqui, quem já está vindo nas aulas já há algum tempo, já conhece, mas eu vou repassar aqui rapidinho, para quem não conhece. Existe uma forma muito boa de se organizar a vida, que é através das fases lunares. Por que ela é muito boa? Porque nós, mulheres, estamos muito influenciadas emocional, psicologicamente, pelo fluir das fases lunares. Os homens também, mas a gente percebe mais na gente, mulher. Então, quando a gente está numa lua nova, tipo hoje, a gente está cheio de esperança e vontade. Eu tenho certeza que a maioria de vocês sentiu uma baita nhaca sexta, sábado e domingo, e hoje acordou meio esperançosinha,
sabe? Esse acordar esperançoso vai melhorando na medida que a semana vai se desenvolvendo. Então, lá por quinta, por sexta, a gente vai ficar mais energizada ainda. Por quê? Porque hoje a gente entrou na lua nova, né? Então, a gente amanheceu meio nhaca, mas ao longo do dia a energia foi voltando. Por quê? Porque a gente entrou na lua nova. Então, quando a gente entende que na lua nova eu olho para a minha vida em perspectiva, eu penso para onde eu quero me dirigir, depois eu começo a me desenvolver na medida que essa lua vai crescendo. E tem um apogeu energético, emocional, tem um pico de vontade na lua cheia, e depois eu lentamente começo a desacelerar na lua minguante. Então, ninguém precisa ser especialista em movimento da lua, mas quem assistiu a aula de planejamento lunar vai lembrar que a gente tem um crescimento de energia até a lua cheia, com o ápice na lua cheia, claro, e depois a gente tem uma diminuição. É mais ou menos o que acontece com as estações do ano. Da primavera ao verão, a gente está turbinado, cheio de vontade de fazer as coisas, e aí entra no outono, a gente vai desacelerando e ficando um pouco mais recluso. Aí você vai falar assim para mim, mas eu amo o inverno. Ok, mas você não sai de casa tanto quanto sai no verão. Você não faz coisas tanto quanto faz no verão. Não é sobre gostar, é sobre como a gente se comporta, tá? Porque eu, Helena, amo a lua minguante. Eu tô muito mais voltada para dentro de mim. Mas eu fico muito mais disposta a ir num evento, participar de uma reunião, conversar com as pessoas, enfrentar muita gente, quando eu tô da nova para cheia. Depois eu quero ficar mais quietinha, mais reservada, estudar mais, aprender mais. Então eu dou uma entrada no casulo. É mais ou menos assim que a gente faz. Então eu recomendo que vocês prestem atenção nisso. E para quem não tem o calendário lunar e quiser, só me manda uma mensagem no privado que eu mando para vocês, porque no calendário lunar tem dia a dia a fase da lua. Fica bem facinho de se encontrar nesse lugar. Opa, vamos lá. E hoje, exatamente hoje, a lua nova em Virgem, né? E o que é essa lua nova em Virgem? Virgem é um signo mutável de terra. O que significa isso? A terra é o fazer, é o materializar, é o concretizar. Então, tudo que eu intuo, inspiro, imagino ou sinto, eu materializo na terra. Então, a gente vai ter uma temporada de quase 30 dias para materializar coisas, para trazer para o tangível, trazer para o possível. Então, aquele sonho, aquele projeto, aquela ideia, aquela vontade de começar alguma coisa, é agora que a gente faz. E aí, Virgem, além de ser um signo de terra, ele é mutável. Isso significa que ele está sempre se melhorando, sempre se aperfeiçoando. É por isso que Virgem é o grande lapidador do zodíaco. É por isso que grandes ourives, por exemplo, que fazem aquelas peças rebuscadas, ou aquelas pessoas que fazem aquelas miniaturinhas perfeitas, são virginianos. Ou pelo menos tem uma ênfase em Virgem, porque Virgem faz, refaz, refaz e refaz até ficar perfeito. Quem tem um Sol, uma Lua, um ascendente em Virgem, sabe o quanto é bom e ruim, nunca está satisfeito. Então é aquela pessoa que faz o bolo e todo mundo amou o bolo, mas aí ela fala assim: acho que eu vou pôr mais sal, uma pitadinha de sal na próxima vez. Na próxima, ela fala assim: eu acho que agora precisa de meia colherinha a mais de açúcar. E aí vai indo até que o bolo fique perfeito. E provavelmente essa pessoa não vai achar que o bolo está perfeito nunca, porque existe sempre um melhorar. Então daí a gente já vê um probleminha que Virgem tem, que é o perfeccionismo extremo. Mas para a maioria das pessoas, o Virgem vem no ensinar a gente a melhorar alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma forma de atender os meus clientes nas minhas consultas. Se eu quero
trazer uma novidade no meu trabalho, se eu quero aprimorar o meu trabalho, Virgem é o momento perfeito para isso. Quem recebeu o calendário da Lua recebeu um pedido para preencher em um questionário. Por quê? Porque eu quero aprimorar o calendário. Então, eu já trouxe um questionário para que as pessoas possam me dizer o que elas gostam mais, o que elas gostam menos, por exemplo. Tem uma galerinha ali respondendo que prefere ele impresso. Então, quem sabe eu não faço ele impresso mais bonitinho. Quem sabe eu não consigo uma versão. Quem sabe, entende? Então, quando eu penso no meu trabalho, na minha vida pessoal, no meu corpo, eu estou no momento de melhorar, tá? Então, Virgem é maravilhoso, essa energia de agora, para a gente estabelecer uma rotina de saúde, para a gente melhorar o nosso trabalho, para a gente dar aquela lapidada em alguma área que está meio capenga na nossa vida. Agora, eu, Helena, considerando tudo que eu estou vendo que está acontecendo no nosso planetinha, e tudo que a gente já vem batendo papo há muito tempo, eu gostaria de dizer para vocês encarecidamente duas coisas. A primeira é usem a energia de Virgem, que é perfeita para estreitar o contato com o planeta. Então, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando da Terra, a gente está falando de cuidar, né? Então, cada um no seu, nas suas possibilidades, implementem coisas que ajudam o planeta a melhorar. Então, pode ser, nós vamos aqui trabalhar uma reciclagem de lixo que a gente nunca fez, vamos combinar de melhorar o consumo de água, vamos plantar uma árvore naquele espaço do quintal que está vazio, vamos, entende? Olhar para o planeta e, inclusive, divulgar a ideia, né? Porque não é só é a gente tentar convencer outras pessoas a fazerem. Por quê? Porque Virgem é um signo de terra. Aliás, Virgem é o signo da conexão com a natureza. Mais do que Touro e Capricórnio. Tanto é que quem tem Virgem enfático no mapa adora planta, adora estar no meio do ambiente, adora, tem necessidade, não é nem adorar. A outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês, veementemente, é um cuidado físico, mental, emocional. Por quê? O planeta, porque a gente está fazendo a transição planetária, a gente já falou disso muito, eu não vou ficar falando disso hoje, mas quanto mais eu cuido do planeta, mais eu atenuo os efeitos negativos que a gente está vendo os nossos colegas fazerem, infelizmente, que é queimadas, enfim, todas as outras coisas. Eu nem vou entrar nessa conversa aqui, porque isso só me deixa doida. Mas eu acho que vocês sabem. Então, eu acho que os nossos atos podem ajudar. E a segunda coisa é cuidar da saúde. Por que eu quero que vocês... Estou falando tanto da saúde? Porque a gente está vivendo um momento muito desafiador. E a tendência é que isso fique mais desafiador nos próximos meses, cada vez mais. E a melhor forma de lidar com uma tempestade é ter envergadura para lidar com ela. Então, como a gente faz? A gente sabe que vai ter uma situação difícil, a gente melhora o nosso sono, porque se a gente dorme melhor, a gente descansa e tem mais capacidade de pensar. Eu melhoro a minha alimentação, porque se o meu corpo funciona melhor, se tem tempestade solar, eu não fico doente toda hora. Eu melhoro a minha emoção e a minha cabeça, o meu psicológico, para eu ter mais flexibilidade para lidar com as crises. Então, aqui, a grande chamada, o grande convite para vocês é olhem para a saúde de vocês e vejam o que pode ser feito. Aproveita essa energia de Virgem que está associada à casa 6 do mapa, então é a casa da rotina, do cotidiano, do bem-estar físico e do aprimoramento profissional, como eu já tinha dito antes, tá? Então, cuidem da saúde de vocês, cuidem com muito carinho. A gente entra esse mês, já adiantando um pouco, que a gente está na lua nova, é uma lua nova que prescinde de um eclipse. Então, é uma lua nova muito potente. E aí, a gente vai ter o primeiro eclipse no eixo Virgem Peixes. Virgem é o bem-estar físico.
Peixes é o bem-estar emocional psicológico. Quando eu começo a ter eclipses nesse eixo, é muito comum a gente ter uma desarmonia nessas questões. Então, eu preventivamente já começo cuidando do meu corpo e do meu psicológico e emocional, para que, quando começarem os eclipses nesse eixo, eu lide mais fácil com eles. A gente está vendo, não por acaso, por exemplo, ontem eu até estava prestando atenção. Eu estava escutando meu marido, estava assistindo o jogo, e aí tinha uma propaganda, eu acho que do Tigrinho, acho, sei, de algum jogo desses. E aí tinha todo um discurso bonitinho, do tipo, jogue por diversão e prazer, mas não jogue para isso e para aquilo, porque provavelmente eles tiveram que adaptar essas propagandas, porque a gente acabou de ver, não sei se vocês já viram, mas é assustador, a quantidade de pessoas que perderam muito dinheiro nesses tipos de jogos de azar. E as compulsões, os vícios, as todo tipo de entorpecer, tá, gente? Não é só jogo, não. É medicação, é droga, pode ser sexo, pode ser compra, alimentação em demasia, todas as compulsões que vêm para aplacar uma dor, para disfarçar um desconforto, elas tendem a aumentar daqui para frente. E aí isso é muito eixo 6, 12 ou virgem peixes. Então, por isso, tão importante vocês olharem preventivamente para a saúde de vocês para melhorar. E aí traçar uma bandeira, né? Todo mundo dentro de casa, convencendo as pessoas com quem a gente vive a comer mais saudável, a ter hábitos mais saudáveis, todo mundo sai ganhando, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa parte? Temos um eclipse daqui a 2 semanas em peixes. Muitas pessoas vão procurar na internet e vão ver que a pessoa está falando que o eclipse é do dia 18. Eu, como astróloga tradicional, considero o dia 17, que é o início. Muita gente considera 18, que é o apogeu, tá? Então, isso é só para ficar claro que vai ter essa diferença de informações e é muito comum, tá bom? O eclipse começa, se eu não me engano, tipo 23h45 do dia 17, e obviamente o apogeu é de madrugada. Se a gente está falando desse horário de eclipse, saibam todas vocês que estão no hemisfério sul, né? Não sei se tem alguém aqui que está no norte, mas quem está no sul terá eclipse, tá? Eclipse visível, né? Isso que eu quero dizer. Então, se a gente tem um eclipse visível, ele é muito mais forte para nós. Isso é uma dinâmica básica de eclipse. Eu não vou me adentrar muito, porque a gente vai ter nosso momento de falar só de eclipse daqui a uns dias. Mas o que vocês têm que lembrar? É um eclipse lunar. Normalmente, eclipses lunares não são muito intensos em comparação com os solares. Mas, considerando que esse eclipse é o primeiro do eixo Virgem Peixes, e ele tem uma série de aspectos não muito confortáveis no céu, formando, né, no mapa do eclipse, eu tendo a achar que a gente vai sentir muito, tá? Peixes é um signo muito emocional e Virgem é um signo muito metódico. A combinação de um sol metódico, detalhista, criterioso, perfeccionista e uma lua num signo que transborda tende a trazer um eclipse muito forte. Ah, mas todo mundo vai se sentir muito eclipse? Não necessariamente, né? A gente tem que lembrar que no coletivo, sim, e eu penso, tá? E aqui eu não tô querendo fazer pânico nem alarme, mas que no nosso hemisfério, então, né, para quem vai ter esse eclipse visível, a gente pode ter problemas ambientais muito intensos. Por quê? Porque a gente está falando do eixo do signo de terra e de um signo de água, de dois signos que estão muito relacionados à responsabilidade pelo planeta, tá? Então, o que eu penso aqui?
Queimadas, a gente já tá vendo bastante aqui no interior de São Paulo. Tipo, não tem um dia que eu não abro a minha janela e eu não pego um monte de fuligem na sacada, tá? Garganta ferrada. Quem tá no interior de São Paulo tá com a garganta ferrada. Tá seco pra caramba. Eu não sei os outros lugares, eu posso falar de mim. Mas queimadas, incêndios graves, como a gente acabou de ver também no Pantanal, com infelizmente com muitas perdas para fauna e flora, e enchentes podem acontecer? Podem acontecer. Inclusive, problemas de água também, do tipo, não só enchente, mas marés muito drásticas, ressacas muito graves. Eu espero que não tsunamis, mas outras coisas de água muito revolta, sim. Por quê? A gente está falando de peixes, né? A gente está falando de peixes ali. E a gente está falando de um eclipse nesse primeiro, começando esse eixo Virgem Peixes, a gente está falando de Plutão e Urano retrógrados em signos de terra. Então, aqui a gente vai ter meio que um trígono, né? Um grande trígono no céu, mas lembrando a gente que a gente tem uma responsabilidade pelo planeta. Então, eu não acho que vai ser fofinho, tá? Não acho. No pessoal, eu penso que pessoas que têm pontos muito importantes entre Virgem e Peixes vão sentir mais claro. Então, o que, que são esses pontos? Ascendente, fundo do céu, descendente, meio do céu, que é aquela cruz. Casa 1, casa 4, casa 7, casa 10. Ou Sol, ou Lua, ou Vênus, ou Marte, também. Mercúrio também. Vão provavelmente sentir mais. É claro que eu não consigo abranger todo mundo, tá? Mas, em geral, virginianos, piscianos, geminianos e sagitarianos. Por que geminianos e sagitarianos? Porque vão fazer quadratura com o eclipse. Então, é uma coisa para se prestar atenção. Provavelmente um eclipse bastante impactante. Espero estar enganada? Com toda certeza. A gente tem que lembrar que a astrologia é previsão e não sentença, né? Tem aquela frase muito famosa que os astros inclinam, não determinam. Então, a gente tem uma tendência a isso, mas não uma garantia, e a gente espera estar errado aqui, tá? Continuando, a gente agora vai falar sobre, além dos movimentos da Lua, dos movimentos planetários. Ah, esse aqui é o mapa do eclipse. Vocês vão perceber que a gente tem aqui de um lado um Sol, e do outro lado a gente tem uma Lua Netuno, potencializando tudo o que eu estou falando para vocês. E um meio do céu em peixes. E aqui a gente tem toda uma questão de intensificação dessa energia. Por que, que a gente tem uma intensificação? Porque esse Sol, ele está bastante desconfortável com Júpiter, que é expansor e faz tudo aumentar, ele está desconfortável com essa Lua Netuno. Então, a tendência é que as questões naturais elas transbordem. E as questões internas nossas também transbordem, principalmente para quem é geminiano, pisciano, sagitariano ou virginiano. Ou tem pontos importantes num desses 4 signos que a gente está falando aqui, tá? Então, a gente precisa estar atenta a isso. Agora, vocês vão buscar no mapa de vocês esse símbolozinho que é o de Virgem, porque é onde o Sol está passando, aonde a Lua está acontecendo, para a gente ficar atento e seguir mais ou menos os acontecimentos do mês. E aí, os planetas. A gente tem agora no céu vários planetas retrógrados e que são muito importantes da gente prestar atenção, e eu vou começar a explicar agora. A primeira coisa que a gente tem é um Urano entrando em retrogradação. Ele começou ontem. Urano não é a primeira vez que ele retrograda em Touro, ele já retrogradou de novo, faz tempo que ele está em Touro. Urano é disruptivo, é aquele planeta que quebra a regra, que chuta o que para longe, o status quo, ele ignora as regras.
Touro, por sua vez, é um signo que gosta de regra, que gosta de estrutura, que busca estabilidade na matéria. Então, não é à toa que banco está relacionado a Saturno, a Touro, que dinheiro está relacionado a Touro, que alimento está relacionado a Touro. E Urano aqui, ele pode quebrar alguns paradigmas, alguns paradoxos, algumas situações. Então, para começar, vamos ter provavelmente muita instabilidade no setor bancário. Para começar, né? Vocês vão ver um monte de informação, de notícia, de problemas bancários. Recomendo muita atenção de todos, com senhas, aplicativos e etc. Não estou falando para ninguém tirar o dinheiro e pôr embaixo do colchão. É para estar atentos que teremos problemas. Então, é não dar mole, né, gente? É ficar atento a esse tipo de coisa. Mas, para além de estarmos atentos às questões bancárias, oscilação de dinheiro, né? Já tá, o dólar tá alto, o euro tá alto, nosso dinheiro está desvalorizado, então nós podemos ter algumas crises econômicas? Sim, podemos. Então, precisamos ter um pouco de atenção com investimentos muito altos e elaborados, sem muita cautela. Precisa ter um pouco de prestar atenção nisso. Lembrando que não é para todo mundo, então, né? Não vamos ficar maluco também. A gente está falando de coletivo. Questões de alimentos, sim. A gente acabou de ver queimadas agora no interior de São Paulo. Podemos ter outras, como eu disse para vocês. Então, a gente pode juntar alguns reflexos do nosso descuido com a natureza e gerar uma crise alimentar. Quem fala muito de crise alimentar não está aqui hoje na aula, que é a Luciana. Eu não sei quem segue a Lu, mas a Lu fala muito sobre essa possível crise. E o Urano retrogradando em Touro, junto com Plutão retrogradando em Touro, junto com eclipse no eixo Virgem-Peixes, pode resultar, por exemplo, algumas catástrofes ambientais que geram questões alimentares, como, por exemplo, a alta do arroz em decorrência das enchentes do sul, tá? Então, a gente não está falando aqui de nada muito estranho, é super plausível. A gente está vendo queimadas no Mato Grosso, no interior de São Paulo, a gente tem muito leite por aqui, temos cana, indústria de cana. Na minha cidade, que é uma cidade com muita indústria de cana, já tivemos incêndios, então a gente também pode ter crise de combustível. São questões para estarmos atentas a isso. Mas que mais que Touro significa? Estabilidade, segurança, estrutura, matéria. Pode ser a quebra da Matrix. Por que a quebra da Matrix? Bom, que a gente já está falando disso por vários motivos, eu não vou me alongar aqui, porque eu não quero que essa internet caia, eu não quero que essa aula acabe. Mas a gente tem falado, quem já assistiu outras aulas já escutou a gente conversar disso, e Plutão em Capricórnio, Urano em Touro, pode começar a fomentar uma crise econômica que gere alguma coisa nesse sentido. Mas certeza? Não, não é certeza. Como eu disse para vocês, tudo é relativo. Agora, o Plutão entra em Capricórnio retrógrado agora pela última vez nessa movimentação. Ele só vai voltar para Capricórnio daqui mais de 200 anos. Não estaremos vivos com esse corpo. Né? Não sei se com outro, mas com esse corpo ninguém vai estar, eu acho, aqui, a não ser que exista uma tecnologia nova até lá. Então, o que acontece? Quando a gente tem acontecimentos muito raros, né? Na astrologia existe uma regra muito fácil, gente, que é a regra do álbum de figurinha. Quanto mais repetida é a figurinha, quanto mais fácil achar a figurinha, menos ela vale. Quanto mais difícil ela aparece, mais ela é rara, mais ela vale. Então, acontecimentos corriqueiros, por exemplo, todo mês a gente tem uma lua nova. Ok. Agora, Plutão entrar pela última vez em Capricórnio,
nessa fase é raro. Então, já ganha um pouco mais de importância, tá? Não quero dizer que com a lua nova não hajam acontecimentos. A gente está falando de atenção e nível de preocupação. Então, quando eu tenho dois planetas que estão fazendo aspectos bonitos no céu, que é um aspecto bonito, um trígono. A gente está com Urano, Plutão em trígono. Os dois em retrogradação, pode ser uma revisão interna muito legal. Por exemplo, vocês podem usar isso para revisar a relação de vocês com o consumo. Vocês podem usar isso para revisar a relação de vocês com o dinheiro e se libertar de um padrão de escassez, tá? Fica a dica. A Rê tem trabalhos bem legais disso, a Lu também tem, esses de quebras de escassez, são períodos maravilhosos para trabalhar isso, tá? Quem está vivendo na escassez é um período muito bom. Por quê? Porque os dois planetas estão em revisão, retrógrados, e em signos de terra. Então, é um momento bem legal para a gente olhar para a forma como a gente lida com a matéria e transcender. Porque quanto menos apego, quanto mais transcendência, menos dor, tá? Então, é usar de forma inteligente um aspecto que está acontecendo no céu, que talvez não seja tão bom para todo mundo, mas a gente pode sempre usar a nosso favor quando a gente entende o esquema. E para a galera que fez aula de retrógrado, correr lá no mapa de vocês e ver aonde está, qual que é a liçãozinha que vocês vão aprender, porque tá legal, entende? São dois planetinhas ali, e eles estão em aspecto harmônico, então a energia flui bem. Então é muito bom para a gente fazer uma revisão e repensar e reorganizar e alguma coisa, tá? Fica a dica que é um período bem bom para isso. Daqui 2 dias, Marte entra no signo de Câncer. É bom porque diminui as fake news nas vésperas de eleição. É ruim porque a gente fica mais preguiçoso, procrastinador. O Marte em Gêmeos deixa a gente muito combativo verbalmente. Então, teve gente aqui que antes de começar a aula estava comentando que teve treta no trabalho, gente brigando. Marte em Gêmeos, né, galera? Falando o que pensa e virando briga, bate-boca e etc. O Marte entrando em Câncer, a gente tem uma energia um pouco mais contida, porque o Marte ele é o arquétipo do guerreiro. Em Gêmeos, ele está num signo bem confortável para ele, que é o ar. Então, ele espalha as palavras dele. Quando ele entra num signo de água, ele fica mais emocional. Então, a gente vai reagir e não agir. Então, é muito mais reativo, a gente é mais reativa. Então, a gente procrastina, a gente fica mais sensível, pode dar no global, pode não ser legal, porque câncer tem muito a ver com pátria, tem essa coisa toda de bairro, família, minha família, meu bairro, meu país, e aí o Marte em câncer pode gerar alguns conflitos não muito bons, a gente pode pensar que pode aumentar algumas disputas, mas, em geral, a gente vai estar muito mais lento na busca do que a gente quer, porque a nossa energia de ação vai passar pelo crivo da emoção. E aí, nem sempre a gente está aí motivado emocionalmente para correr atrás. Então, a gente vai sentir um pouco. Agora, todo mundo tem câncer no mapa, né? Todo mundo tem câncer no mapa. Então, aonde você tem câncer é aonde a ação vai acontecer. Então, por exemplo, se você tiver um ascendente em câncer, aí, meu amor, você vai estar cheia de energia. Se você tem a casa 10 em câncer, você vai estar com a vontade toda para conquistar o teu reinado no teu trabalho, tá? Dá para entender isso? Fica alguma dúvida? Enquanto eu tomo água aqui. Gripada e com esse seco, é difícil dar aula, né? Bem, então continuamos. Dia 9, Mercúrio entra em Virgem. Ah, mas há uns tempo atrás, aí na aula passada, do mês passado, você falou que ele entrou em Virgem. Sim, e ele retrogradou e voltou para Leão. E agora ele vai entrar novamente em Virgem. E aí, para quem já está aqui faz tempo, já entendeu
que quando a gente volta para um ponto que a gente já passou e voltou por retrogradação, tem uma lição para ser aprendida. Então, agora, até o dia 14, a gente está revendo algumas questões. Então, Mercúrio saiu da retrogradação, mas ele não saiu daquela faixa que ele retrogradou. Então, aqui ainda tem um enrosco em alguns pontos, tá? Tem alguns enroscos, por exemplo, na retrogradação, vou pegar o exemplo aqui da Thaís, a gente teve muito problema no sistema de embarque e desembarque aqui da minha empresa. Pode ser que até o dia 14 isso continue, tá? Na retrogradação eu tive muito problema com o meu computador. Pode ser que até o dia 14 isso ainda continue. Depois tende a melhorar. Aproveitando e lembrando que Mercúrio Virgem está muito bem aspectado. Por quê? Porque ele está domiciliado, ali ele está mais organizado, mais prático, mais objetivo, mais detalhista. Então é um momento maravilhoso para gente pôr ordem na vida, né? Aproveitar e tirar o atraso, organizar a vida. Então é comunicação, troca, aprender, ensinar, a cabeça começa a ficar um pouco mais lúcida, a gente fica um pouco mais objetivo. Agora ele ainda está em Leão, a gente ainda fica muito mais buscando a criatividade e a individualização. Quando ele entrar em Virgem, a gente fala, não, é aqui, é aqui, é aqui. Resolvi, tá? Então é como se, vou dar um exemplo para vocês entenderem, agora você quer lá fazer sua agenda, você quer pegar uma canetinha de cada cor, fazer um bujo bem bonitinho, cheio de enfeite. Quando ele chegar em Virgem, você está mais objetivo. Você vai para a planilha, para a organização prática, para o bullet point, você fica mais determinada e objetiva. Então, é bom aproveitar enquanto ele está em Leão, criatividade, e depois em Virgem, foco e objetivo. É um jeito bem bom da gente se planejar. Então, até dia 9, criação, pensamento mais artístico, inovador não, mas criativo. E depois, comunicação assertiva, tá? Fica meio seco, mas é importante. O Sol entra em Libra, né, dia 22. E com esse ingresso, para nós que estamos no Sul, a primavera. O Sol, quando ele entra em Libra, ele traz à tona relacionamentos, trocas, necessidade de diálogo, de ponderação dos dois pontos de vista, habilidade de negociar, traz também em pauta a busca maior por harmonia, por beleza, por estética, aflora ou traz à tona questões jurídicas, porque Libra também tem a ver com direito, se for o caso, então tudo isso vem mais à tona. Como é que tu aproveita esse Sol em Libra? Todo mundo tem uma casa em Libra, né? Todo mundo tem no mapa Libra, mesmo que ele esteja interceptado, que é dentro de uma casa, mas todo mundo vai ter Libra ali. Tu vai naquele lugar, tu pode, se você tiver bastante conhecimento astrológico, o mínimo, identificar aquilo e trabalhar aquelas energias, ou se você não tem conhecimento astrológico para ir para o avançado, pense que a partir do dia 22, até o dia 22, eu estou pensando em saúde, bem-estar, aprimoramento, aperfeiçoamento, trabalho, rotina, cuidado com o corpo. Depois do dia 22, eu não quero nada disso. Eu quero estética, eu quero harmonia, eu quero embelezamento, eu quero sair, conversar com as pessoas. Então, como é que eu faço isso? Eu quero fazer uma dieta, começa agora. E eu quero melhorar meu sistema de trabalho. Lembra que eu comecei dando o exemplo do calendário? Agora, eu colho informação. Agora, eu estudo aperfeiçoamento. Se eu quero trazer mais beleza, mais estética, mais harmonia, ou eu quero, por exemplo, sei lá, fazer uma parceria com alguém num projeto, eu espero o Sol entrar em Libra, porque ele está muito mais fluente. Agora, no hemisfério sul, tem uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam. E isso é para sempre, não é para hoje. Toda vez que o Sol entra na primavera, a gente se sente renascendo. Vocês vão ver que o próximo quadro é de Ostara, que é sobre isso, mas é como se a gente tivesse um momento em que a gente, tal como a natureza, hibernasse. Então,
Gente, não é para menos. Quando vai chegando a primavera e a gente já está com esse frescor ali, né? A gente já está se percebendo, a gente fica mais vaidoso, a gente fica mais feliz, a gente fica mais solar, a gente fica mais para fora, porque tudo isso funciona no inconsciente, não é no consciente. Você pode amar o inverno, você pode preferir o frio, mas quando entra a primavera, você fica para fora. O que é esse para fora? Você se movimenta mais, você tem mais ação, você tem mais energia yang, você tem mais dinamismo, você tem mais busca de alguma coisa. Então, a gente está fechando o nosso ciclo de germinação, sabe? Tipo a sementinha que está ali dentro o brotinho já está pronto para quebrar a semente, mas ele ainda está ali se retorcendo. A gente está nessa fase. É por isso que vocês estão inquietas. A gente está inquieta. Que a gente está naquela fase de quebrar o invólucro da semente. E daqui a pouco a gente faz isso. Então, o que a gente faz antes de quebrar o invólucro? A gente olha para a vida da gente, aproveita essa galera retrógrada, Saturno, Plutão, Urano, Netuno, e pensa, o que eu preciso desenvolver? O que eu preciso cortar, morrer para renascer? O que eu preciso deixar aí para eu crescer mais bonita? Sabe, são decisões parecem muito complexas ou filosóficas, mas elas podem ser muito simples. Por exemplo, tu pode simplesmente cortar meia hora do teu sono e começar a praticar esporte. Tu pode cortar o cabeleireiro 3 vezes por semana e investir num curso que te ajuda a mudar a vida. Sabe, todo mundo tem algum aspecto na vida e tá clamando por renascer. Todo mundo tem. Não adianta dizer que só eu. Não, todo mundo tem. Tem pessoas que isso é mais latente, isso é mais comum. Pessoas, em geral, com muito planeta em escorpião, ou um Plutão muito enfático no mapa, ou escorpião no ascendente, ou no meio do céu, essas pessoas já são ávidas por morrer e renascer. Então elas já ficam caçando encrenca, sabe? Tipo, já procuram. Essas procuram encrenca, tipo, ficam sempre querendo fazer a troca de pele. Mas a maioria não, todos nós temos alguma coisa que a gente pode deixar para trás para a gente poder crescer melhor, se desenvolver mais e ficar mais plenos, mais felizes, mais contentes, mais alinhados com a nossa existência e com o nosso propósito de vida. Então, agora, de hoje até o dia 22, pensa o que não tá bom e deixa aí, para renascer mais forte. A gente vai entrar no dia 22 com uma das festas mais bonitas que existem na natureza, que é Ostara, que é a festa da primavera. No sul é outra coisa. No sul eles estão entrando no outono, no norte. A gente está entrando, a gente que eu estou falando, nós estamos, a maioria de vocês está aqui no sul, nós estamos entrando em Ostara. Ai, Helena, mas eu sou evangélica, católica, enfim, não acredito em festa pagã. Claro que acredito, a Páscoa. Ostara é a Páscoa, tá? Quando a gente teve, em algum momento, quando a Igreja Católica começou a organizar a religião católica, ela abraçou um monte de ritos pagãos e trouxe como festividades católicas. O Natal, tá? Lá no norte, o Natal, as festividades de Natal correspondem à festa pagã daquele momento, e aí todo o simbolismo do Natal tem a ver com aquilo, todo o simbolismo da Páscoa tem a ver com o Ostara, que é o ritual da renovação. É claro que, como nós estamos com as estações invertidas do norte, a Páscoa foi no início da primavera do norte. A gente tem os mesmos simbolismos. Ostara, o simbolismo é o ovo, que é o renascimento, é a lebre, que também fala de recomeço. Ostara é essa final e recomeço de ciclo. Então, você não precisa seguir uma religião pagã para entender que o seu
inconsciente, o seu corpo vai vibrar no modo recomeço, tá? Então, aqui eu gosto muito de trazer as festividades pagãs, não porque eu acho que a gente tem que sair dançando, fazendo XPTO, mas é para entender que nós, no nosso inconsciente, a nossa energia arquetípica, o nosso inconsciente coletivo, os nossos sentidos estão muito relacionados com essas festas. Por quê? Porque eles seguem toda a rota do Sol e da Lua no céu e os movimentos das estações. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil entender o que a gente está sentindo aqui, não importa a tua religião, tá? Então, não estou falando aqui de religião, estamos falando de sentir, de conectar com a natureza. Teremos uma forte ânsia de recomeçar. Então, eu espero que de agora até o dia 21, 22, vocês olhem para a vida de vocês e pensem que não está bom. E aproveitem para recomeçar. Afinal de contas, a vida é muito curta para a gente ficar vivendo só na infelicidade. Mas ela também é muito preciosa para deixar passar sem aprender e evoluir. Então, olha para a vida de vocês e veja o que não está bom e façam a reciclagem. Vai ficar muito mais fácil passar por um ano 8, que fala de ciclo, por um ano de tormenta, que fala de desorganizar tudo que não está bom para refazer, para todos esses outros acontecimentos astrológicos que eu contei para vocês, eles estão nos levando a entender que a gente está vivendo um momento de grande transformação. A gente querendo ou não, a gente vai passar por elas, tá? Eu acho que acabou a nossa apresentação, mas eu vou só confirmar aqui. Eu acho que é exatamente. Como acabou, eu vou tirar a apresentação e eu vou perguntar o seguinte para vocês. Eu vou parar de gravar, que assim vocês ficam confortáveis de perguntar e ninguém fica chateado de estar aparecendo no vídeo. Eu sei que tem muita gente que não gosta. E tá tudo bem não gostar.